de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai. Graças a Deus. Igreja do Senhor, a todos os santos, recebam a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do seu amado Filho Jesus. Se faz presente aqui nessa noite. Amados irmãos, eu convido-vos todos a abrirem suas Bíblias para que nós possamos fazermos menção da boa e infalível Palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Glória a Deus. Capítulo de número 14, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versos de número 22 em diante. Mas, para ganharmos todo o tempo possível, nós vamos ler apenas o de número 29. Amém? Enquanto você procura esse livro, o Evangelho, é de fácil acesso para nós encontrarmos e por isso facilita para todos. Eu quero aproveitar o ensejo, enquanto os irmãos atentem aí, pela vida do anjo dessa igreja, o pastor Luan. Deus abençoe a sua vida, obrigado pela confiabilidade. Que o Senhor continue estendendo, ou seja, alastrando o seu ministério aqui conforme a sua vontade. Tenho certeza que todo aquele que faz a boa vontade de Deus, certamente o Senhor o honra. Jesus em João, quarto Evangelho, capítulo de número 12, versículo 26, ele disse assim para os seus discípulos: se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Recebe isso em nome de Jesus. Todo aquele que serve a Jesus e não abre mão, por maior que seja a circunstância, certamente a honra de Deus para nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Também eu quero fazer lembrança do nome do nosso pastor Jader, um amigo de longas datas. Já vamos aí em torno de uns, aproximando aí quase 30 anos que nos conhecemos, né? E eu ainda era de berço, praticamente. A maternidade que eu nasci foi em Nova Brasília, 32 anos atrás, aonde Deus, por sua bondade e misericórdia, me alcançou. Eu não merecia, ou nós não merecemos, mas a sua bondade e misericórdia, ela me alcançou, e por isso eu tributo a Deus devida honra por tudo. Amém? Sou filho da casa praticamente. Trabalhamos muito no Jaguaripe 1, né? Jaguaripe 1 ali, na época do seu nascimento ou da sua fundação, e se estendeu para cá também. Muito evangelizamos aqui há quase 30 anos atrás, e quem é daquele tempo conhece esse negócio que eu estou falando, né? Tem muitos novos convertidos, muitos membros, porém não é daquela época, e os que são mais antigos sabem. E eu louvo a Deus por tudo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, e que Deus continue abençoando o mesmo. O nosso querido Enéas também, muito amigo. Nós éramos muito jovens ainda, né? Se hoje eu estou com 52 anos, eu tinha 20 anos, 18 anos, 17 anos, quando nós nos conhecemos.
E de lá para cá nunca mais deixamos de ter esse vínculo, essa amizade, e por isso é bom. E as demais irmãs, a todos os irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? Vamos à palavra do nosso bom Deus. Queridos, por gentileza, atentamos à palavra de Deus que nos diz assim. Glória a Deus. Alguém me ouve? Amém. Glória a Jesus. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 29, que diz assim: e ele disse, diga comigo, e ele disse, vem. Diga comigo, vem. Amém. Glória a Deus. Vamos dizer mais uma vez, e ele disse, vem. Vamos lá, 1, 2, 3, e ele disse. Para ensaio ficou bom, mas podemos melhorar, né, irmãos? Vamos lá. E ele disse, vem. Vamos falar todos juntos agora? 1, 2, 3. E ele disse, vem. Amém. Veja, agora para o inferno ouvir. Viu como ficou bom? Podemos melhorar, não é verdade? Vamos lá, 1, 2, 3. E ele disse, vem. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amados santos de Deus, a palavra de Deus sempre é boa, né? E eu faço questão de falar da mesma, até porque eu não venho de mais de 2.000 quilômetros ou kms de São Paulo para chegar aqui e ficar contando histórias ou falando besteira, né? Esse lugar é sagrado, é santo, e nós estamos sempre à disposição do nosso bom Deus para ministrar sua palavra, né? Graças a Deus. Amados, você já tomou a sua água, já está atento, isso é louvável diante de Deus, né? Redobramos agora a nossa atenção para que possamos compreendermos a voz de Deus. Pois bem, os discípulos, Jesus com seus discípulos estão saindo de férias. Eles estão saindo de férias, pois eles estavam tão cansados, mas tão cansados, que eles não tinham tempo nem para comer. Eu disse que eles não tinham tempo nem para comer. Percebam, no Evangelho de Jesus Cristo, Marcos capítulo 6, versículo 31. Eu acho aqui interessante, é só provando biblicamente, 6,31, que diz assim: e ele disse-lhes, olha que coisa linda, e ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Percebam que Jesus precisa de umas férias com seus discípulos. Isso fala de cuidado pastoral. Isso fala de cuidado de alguém que tem amor, de alguém que compreende e entende que o trabalho estava pesado. Eles não tinham tempo nem para comer. Melhorando a minha fala, Marcos capítulo de número 3 ainda, verso de número 20. Observe o que nos diz as Escrituras, que quando Jesus chamou eles, Jesus entrou em uma casa e havia um desespero, uma agonia. Existia tanta gente que a Bíblia diz que eles não tinham tempo para comer pão, nem pão para comer. Observe que a tarefa de Jesus com seus discípulos era muito pesada. Jesus estava trabalhando de forma incansavelmente, só que a carne e a matéria têm necessidade. O corpo humano, o físico, tem necessidade da alimentação. E os seus discípulos, logo Jesus olhando para eles, o mestre percebe que eles estão em agonia, estão cansados, estão fatigados, estão um pouco que acelerados, estão sem descanso. Então Jesus vai tomar cuidado com eles e vai chamar à parte, porque não tinha tempo para comer, para se alimentar, a multidão era grande.
Olha, amado, a Bíblia vai nos dizer que também chega uma triste notícia para Jesus. Além da sua agenda congestionada, chega uma triste notícia. Qual foi? João Batista tinha sido morto na masmorra de Macabeu. João Batista perdeu a sua cabeça, e essa notícia, quando chega a Jesus, Jesus logo ele vai seguir, porque era triste a notícia. Jesus, ele quando tem a notícia que João Batista ele foi morto por ordem de um rei bêbado, embriagado, a pedido de uma mulher adúltera, então o negócio não vai nada bem, a notícia é muito triste. Então Jesus prossegue, Jesus vai andando, precisa de um descanso, de umas férias com seus discípulos que estão cansados. Aí diz a Bíblia, e não eu, que Jesus Cristo ele faz o seguinte: quando ele percebe que a multidão eles têm conhecimento de quando Jesus chama em particular os seus discípulos, dizendo para eles que eles fossem para o outro lado, então a multidão logo percebe, eles ouviram, e a Bíblia diz que ajuntou uma grande multidão e saíram apressadamente para o outro lado, correndo, porque eles tinham necessidade de um milagre, de uma cura. E quando os discípulos com Jesus chegaram do outro lado, a multidão de gente também já estavam lá, esperando eles para receber o milagre, a cura. Olha, irmão, perceba que eles não têm tempo para comer, não têm tempo para sentar, porque o povo está desesperado, o povo estão agoniados, estão desesperados. Então Jesus vai agora, ele vai pedir aos discípulos, no texto aqui, no capítulo 14, versículo 22, olha o que Jesus vai dizer aos discípulos. Jesus vai dizer assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Amados, olha para mim, por gentileza. Perceba que Jesus aqui, ele está percebendo que o negócio é muito sério. Então ele precisa dar um descanso aos seus discípulos, e ele chama, ele ordena, ele vai ordenar os seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer em João, o quarto evangelho, no capítulo de número 6, versículo de número 45, aqui Jesus está dando ele está ordenando, só que lá o texto, no verso 45 do capítulo 6, Jesus vai obrigar, ou seja, Jesus vai forçar os seus discípulos a entrarem no barco para passar a outra banda, ou seja, para o outro lado. Jesus quer dar descanso. Ali está o cuidado pastoral de um pastor para com suas ovelhas. Eles precisavam de um descanso, e Jesus vai obrigar, Jesus vai forçar, Jesus vai ordenar a eles: entre no barco. Tem momentos que Jesus não pede, ele obriga, ele, aleluia, ele manda, ele força a todos nós a fazer a sua vontade. Ali não era um pedido, entende esse negócio? E eu acho lindo isso aqui de Jesus. Jesus não pede, ele obriga, ele força. Tem gente que diz assim: Jesus não me obriga a nada. Quem disse isso a você? Olha o texto. Jesus obrigou, Jesus forçou eles entrarem no barco para irem para outra banda. O que é isso? É que Jesus está tendo cuidado, irmão. Olha, Jesus tem cuidado dos seus, o carinho de Jesus para com os seus, aleluia. Ele vai dizer no verso 22, e logo ordenou. Eu não sei se você entende, Jesus ordena, Jesus obriga, Jesus força a nós fazermos a sua vontade. Então eles obedecem. A Bíblia vai nos dizer, e não eu, no verso de número 23, que Jesus vai despedir a multidão, enquanto
Jesus vai despedir a multidão. Jesus força eles a irem para o outro lado, enquanto Jesus despede a multidão. Então eu fui buscar por que Jesus está forçando os seus discípulos, está obrigando a eles, e ele não entra no barco. Jesus fica para despedir a multidão. A multidão precisava de ouvir algo da parte de Deus. Por que Jesus obriga? Por que Jesus força? Por que Jesus tira os seus discípulos? Porque os discípulos não estavam prontos para ouvir o que eles iam ouvir da parte de Jesus. Aleluia, para com a multidão. A multidão, irmãos, tem 2 pontos aqui. Primeiro, eles não estavam prontos. Há momento que nós não estamos prontos para ouvir algumas coisas. Existem momentos de nossas vidas que nós não estamos aptos para ouvir o que Jesus, aleluia, vai fazer. Aleluia, porque a intenção do povo, João registra esse negócio, era constituir Jesus rei, porque quando a multidão percebeu que Jesus multiplicava pão, curava enfermos, curava os cegos, os surdos ouviam, os paralíticos abandonavam as suas muletas, então o povo disse: é disso que nós precisamos, de alguém que ressuscita, que cura, que realiza milagre, que multiplica os pães. Então eles, percebendo isso, eles queriam constituir Jesus. Então Jesus vai livrá-los deles passarem por essa tentação. Os discípulos não estavam prontos para serem tentados, porque a sua visão era uma visão distorcida ainda. A visão dos discípulos ainda era uma visão nacional, ou seja, uma visão carnal. Eles estavam andando com Jesus, mas não estavam prontos para serem tentados. Ou seja, Jesus não veio para ceder à vontade do homem, ele veio para fazer a vontade do Pai. Não era o momento dele ser feito rei. Ele veio derramar o sangue por essa igreja, a fim de que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então, os discípulos não estavam prontos para passar por aquela tentação. Segundo ponto, porque Jesus fica para despedir a multidão, é que enquanto os discípulos saíam, aleluia, Jesus sabia que eles iam enfrentar uma luta, uma tempestade, eles iam enfrentar uma grande dor, uma luta avassaladora. Então Jesus, ele enquanto despede a multidão, despedindo a multidão, diz a Bíblia e não eu, Jesus vai agora para o monte orar. Perceba que enquanto nós está do outro lado no barco, Jesus está no monte orando para interceder. Levante a mão para adorar a Deus, só quem sente isso. Ele está orando pelos discípulos, diz a Bíblia. Olha que coisa linda, meus irmãos. Jesus vai para o monte orar. A Bíblia diz que Mateus registra esse momento, olha aí. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. Tem momento que nós temos que nos separar às sós, para falar com Deus, interceder por essa terra. Foi o que Jesus estava fazendo. Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar uma luta, aleluia, no meio do mar. Então, enquanto isso, Jesus está orando por eles, está intercedendo ao Pai por eles. Talvez você se pergunte: como pode ser isso? Diz a Bíblia que o evangelista Marcos, no capítulo de número 6, versículo 48, 47, a Bíblia diz que Jesus, ele viu, enquanto os discípulos estavam no meio do mar, aleluia, com o seu barco prestes a ir a pique, a Bíblia diz que Jesus, ele viu, orando no monte, ele viu. Jesus vê quando nós estamos enfrentando uma situação. Queridos, já era tarde. A Bíblia diz que de repente os discípulos no barco, o barco foi tomado por uma grande tempestade e ele foi açoitado
açoitado para o meio do mar, e a Bíblia diz, porque o vento lhes era contrário. Existe ventos em nossa vida que é contrário, existe ventos que vêm para nos destruir, ventos que vêm como tufões em nossas vidas, o vento financeiro, o vento da enfermidade, o vento, aleluia, das guerras, até mesmo entre irmãos, os ventos que nos açoita contrário, a fim de levar o nosso barco a pique. Os discípulos agora, eles percebem que o barco, aleluia, está sem direção, o barco está no meio, mas Jesus está no monte orando por eles, aleluia, enquanto a tempestade está, aleluia, oh meu Deus, açoitando, a tempestade aperta, e Jesus está orando e está vendo todas as coisas. Os discípulos estão em agonia. Perceba o que diz o texto, que eu acho interessante isso aqui. Eu não sei falar de outra coisa senão Bíblia. Perceba no verso 24 do capítulo 14 de Mateus. Olha o que aconteceu. Se você tivesse com a sua Bíblia na mão, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Queridos, existem ondas que vêm açoitando, existem ondas que vêm empurrando, existem ondas que vêm, aleluia, com força para nos sucumbir, para apagar o brilho, a chama que há em nós. Foi desse jeito que esse vento estava sobre o barco, e o barco é levado, aleluia, para o meio do mar. Meio fala, aleluia, de início, entre início e fim, meio, ou seja, o ápice, aleluia, da situação avassaladora. Os discípulos estão em agonia, estão em desespero, não sabem o que fazer, porque o barco está agora no meio do mar. Perceba que quando Jesus vai despedir a multidão, aleluia, já é de tarde, caindo a tarde, agora o barco já está no meio do mar. A Bíblia diz que de repente, aleluia, Jesus, por volta da quarta vigília da noite, por quê? Porque para os judeus existe 4 vigílias na noite, das 6 às 9 a primeira vigília, das 9 à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira vigília, e das 3 da madrugada às 6 da manhã a quarta vigília. Jesus não aparece na primeira vigília, Jesus não aparece na segunda vigília, Jesus não aparece na terceira vigília. É assim que ele faz muitas das vezes com a gente. Enquanto o barco está no meio, aleluia, ali no meio fala do ponto mais profundo das águas. Era o lugar mais profundo, era o lugar mais perigoso, era o meio do mar, mas os discípulos estão ali. O texto diz que Jesus está vendo, ele está em terra, ele está no seco, ele está vendo toda a luta, toda a guerra que agora os discípulos estão enfrentando. Essa foi a razão que Jesus não vai com eles. Olha, Jesus na primeira embarcação, Jesus está no barco, na polpa, e quando vem a tempestade, os discípulos gritam e Jesus atende, aleluia, acalma a tempestade e o mar. Agora nessa tempestade Jesus não está no barco. É assim que ele faz. Existe momento que parece que Jesus não está no barco, existe momento que parece que Jesus não está com a gente, aleluia. Parece que a enfermidade, meus irmãos, olha para mim, ela nos assola, ela nos aperta, ela nos agride, ela nos força até mesmo a atitudes. Existe momento que a tempestade ela vem, e quando ela vem, ela não pede licença, ela chega para pequeno e para grande. Aqueles que não
espera. A tempestade, quando ela vem com força, empurrando para derrubar, para virar e até mesmo para fazer estrago. Mas agora diz a Bíblia que os discípulos estão fatigados, os discípulos estão remando, os discípulos estão cansados, pastor, porque Deus, aleluia, parece não chegar, Jesus parece demorar. Detalhe, a prova se agrava. Porque a prova se agrava quando Jesus parece demorar, não é assim? A família de Betânia estava em agonia. Por que a família de Betânia estava em agonia? Porque Marta e Maria enviou um recado para Jesus, dizendo que o seu irmão estava enfermo, ou seja, à beira da morte. Jesus Cristo, ele ouve o recado, mas ele não vai atender, até porque Jesus, ele não faz como você quer, como eu quero, ele faz como ele quer. Aleluia! Ele não chega na hora que você quer, ele chega na hora certa, na hora incerta. Levante a mão para adorar ele, porque eu vejo Jesus chegando. Aleluia. Jesus está calmo. Jesus está tranquilo. Jesus está calmo em meio à situação turbulenta. A família de Betânia está em agonia. Queridos, a expectativa de Marta e Maria era que Jesus chegasse. Agora olha para mim, parece que a vizinhança chega. Parece que alguns amigos chegam de Marta e Maria, amigas, vizinhas, e pergunta para ela: olha, ele não vem? Ele não vai chegar. O seu irmão está à beira da morte e Jesus não vem. Outro chega e diz assim, ó: parece que ele não tem o amor que você diz que ele ama. Não é assim às vezes? A tempestade está assolando meus irmãos. A família de Betânia está em agonia. O irmão de Marta e Maria à beira da morte. Jesus parece não se importar. E Marta e Maria continuam esperando, mas a notícia é grave. O irmão dela morre. Lázaro vai a óbito. Diz a Bíblia, e não eu. Imagina agora alguém chegando para Marta e Maria dizendo: eu não falei? Não tem jeito. Ele não ama vocês como vocês pensavam. Às vezes não é assim. Não é assim. O desemprego chega e alguém está dizendo: não vai, é um zero esquerda, não vai acontecer. Aleluia. Aleluia, não vai acontecer o milagre, a enfermidade está assolando, não é assim? Parece que não tem jeito, parece que Jesus não se importa, o céu parece que está de bronze, parece que ele não ouve a nossa voz, o desespero toma conta de Marta e Maria agora. Passou-se o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, agora Lázaro já está sepultado. O estado de Lázaro, aleluia, era muito triste. A Bíblia diz que o quarto dia, aleluia, não se tem mais esperança. Jesus vem entrando na vizinhança de Marta e Maria, oh glória. Aleluia, a tempestade é grande, está assolando. E quando a Bíblia diz que Marta, quando ela vê Jesus, ela grita, diz: se tu estivesse aqui, vem Jesus chegando, vem Jesus se aproximando, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria, aleluia, morrido. Cheira mal, aleluia, o estado dele é muito triste, já foi sepultado, aleluia. Jesus, irmão, com ele não tem esse negócio, ele não se importa se já cheira mal, se está morto. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Diz a Bíblia, oh irmão, aleluia, nós é assim, Jesus não faz como você quer, ele faz como ele quer. Se Jesus chega antes, ele ia apenas curar o amigo, mas ele disse: eu vou chegar, lá mandará vassébria, aleluia, com meu amigo morto, e vou chamar para fora. Levante a mão, lá manda, levante a mão. Jesus chega assim nas horas incertas.
Jesus está entrando nessa causa difícil e impossível. Jesus está entrando nas tuas finanças, na tua conta bancária. Ele está entrando nessa enfermidade que a medicina, aleluia, o diagnóstico é de morte. Aleluia, Jesus. Eu vou deixar você adorar se você sente Ele aqui nessa noite. Eu vou deixar você adorar se você sente Ele nessa noite. Jesus quer realizar um milagre extraordinário. Aí está agora. Os discípulos, na quarta vigília da noite, cansados, porque o texto diz que quando Jesus viu, a Bíblia diz que os discípulos estavam fatigados, ou seja, cansados, a tarde toda, a noite toda. A Bíblia não revela em que hora foi da quarta vigília, se foi às 3, se foi às 4 ou às 6 da manhã, mas a Bíblia afirma que foi na quarta vigília da noite, ou seja, eles estão cansados, eles estão fatigados de tanto trabalhar, de tanto remar, de tanto pescar, de tanto tentar fazer alguma coisa, aleluia, e nada de Jesus chegar. Jesus chega no tempo dele, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando na quarta vigília vem alguém sobre as águas, no meio do... Irmão, escute, a quarta vigília fala de escuridão, é o ponto mais escuro da noite, irmão, trevoso. Mas agora está os discípulos cansados, já sem força, esgotados. Não é assim com as nossas vidas, mas quem vem em meio raios, porque a tempestade, quando ela vem assim, ó, com raios, ela vem com ventos, ela vem com relâmpagos, ela balança, ela faz as águas ficarem agitadas, as ondas aumentam. Então é assim a tempestade que vem, parece não ter fim, e os discípulos estão ali, mas parece que, aleluia, na madrugada, irmão, um raio daquele bateu, aleluia, em meia escuridão, e quando eles olham, vem alguém andando por sobre as águas. Alguém está caminhando a passos lentos por sobre as águas. Eu acredito, uma conjectura, que eles pensaram, porque a ciência diz isso, aleluia, nós humanos também pensamos da mesma maneira, que todo objeto pesado, ao ser lançado nas águas, afundam. Agora eles veem um corpo humano, os discípulos veem o corpo humano andando sobre as águas, a ponto deles dizerem um com o outro, é fantasma. A Bíblia diz que João registra isso, que Jesus queria passar diante do barco, mas não pôde passar porque os discípulos ficaram em agonia, em desespero, gritando um ao outro, o que é isso? É fantasma, olha para mim que eu vou falar, aleluia. Irmãos, era assim, desse jeito que acontecia nos tempos bíblicos, sabe? As pessoas pensavam que era um espírito, porque naquela época já existiam alguns espíritos. Tem pessoas que hoje nos bancos da igreja é assim, tem medo da sexta-feira 13, quando fala de um gato preto, se passar debaixo de uma escada se benzem, porque se assustam. Não é assim? A irmã sorri, mas é verdade, aleluia. As pessoas estão apavoradas, com medo, achando que não vai acontecer. Foi desse jeito que os discípulos estavam, apavorados, com medos, trêmulos, mas agora é Jesus que está andando em direção a eles, e quando eles gritavam, Jesus olhou para eles, e aqui eu vejo o cuidado pastoral de Jesus, porque tem pessoas que só bate, aleluia, só esfola. Jesus poderia censurar, mas ele não, ele olhou para os discípulos, e aqui, aleluia, eu aplico, olha que coisa linda o que Jesus vai dizer para eles, no verso de número 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo. Jesus poderia dizer, por que vocês estão me chamando de fantasma? Por que vocês estão gritando? Por que vocês estão assim, desesperados? Não, Jesus disse assim, ó, tenha bom ânimo. É comum, olha para mim, é comum
comum as pessoas, quando enfrentam lutas ou tempestade, terem medo. Aleluia, o medo é o limite do homem. Aleluia, porque existe o medo. Se não existisse o medo, os homens eram capazes de fazer coisas terríveis. Mas o medo é o limite. Aleluia, coloca o homem a ter medo exatamente por isso. A Bíblia diz que agora, quando eles com medo, porque eles achavam Jesus não vai chegar, mas Jesus está vindo ao encontro dele e deles, e quando Jesus olha, diz assim: olha, tem de bom ânimo. Jesus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite: tem de bom ânimo. Levante as mãos que eu vou profetizar sobre a sua vida. Tem de bom ânimo, filho, filha. Aleluia. Isso fala, oh glória a Deus, de consolo de Deus. Deus nessa noite está para consolar a sua vida. Ele veio para te consolar, para te animar, para fazer você continuar olhando para Ele, para te encorajar. Levante a mão e adore a Ele, porque Ele está presente. Ele chegou. Os discípulos olhando, quando Jesus disse: tem de bom ânimo, consolo de Deus. Quem sente o consolo de Deus nessa noite aqui? Quem sente o consolo? Quando Jesus diz para eles: tem bom ânimo, Jesus vai dizer uma outra palavra para eles: sou eu. Olha aí o texto: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, fala de presença. Quem sente a presença dele? Ele está dizendo: sou eu. Lama, sui. Não temas. Levante a mão em nome de Jesus. Não temas. Ô irmão, que coisa linda de Jesus para conosco. Jesus está dizendo: não temas, sou eu mesmo. Eu cheguei. Por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão gritando? Calma, tenham ânimo, sou eu, não temas. Oh, glórias ao nome de Jesus. Jesus está falando para alguém aqui nessa noite: não temas, sou eu. Tenha ânimo, tenha ânimo. E quando ele chega desse jeito, irmãos, aí Jesus se preocupa com essa palavra, sabe por quê? Porque Jesus vai olhar e ele percebe logo que a tempestade que estava do lado de fora, irmãos, nem sempre é essa tempestade que está maltratando a gente. A tempestade maior que estava neles era a de dentro, em vez de ser a de fora. Eles estavam em desespero, gritando, chamando até o mestre de fantasma. Tem crente assim muitas das vezes, que a agonia, o medo, o desespero é tão grande que ele, aleluia, não sabe o que fazer, grita em desespero. Mas Jesus está dizendo: tenha ânimo, tenha ânimo. Aleluia, sou eu. Aí Jesus vai dizer para eles dessa maneira: olha, o que está açoitando vocês, essa tempestade que está maltratando vocês, elas hoje caem por terra. Sabe por quê? Tenham ânimo. Jesus vai acalmar eles dentro, não fora. A tempestade de fora, irmão, era grande, era avassaladora, mas Jesus está preocupado com a tempestade que estava dentro deles. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite dessa maneira. Eu não sei se você entrou aqui dizendo: Jesus, fala comigo. Jesus, o Senhor sabe o que eu tenho amanhã, essa semana. A data está chegando e eu tenho um compromisso. Jesus, eu tenho que honrar o meu compromisso, a minha palavra. Jesus, dá um fim nessa enfermidade. Jesus já chegou e está dizendo: tenha ânimo. Aleluia. Vou melhorar minha fala. Quando ele vem e diz para eles: tenha ânimo, não temas, sou eu. Jesus, ele está caminhando sobre as águas. Interessante, olha para mim. Jesus está caminhando sobre as águas, irmãos. Aleluia. E eu acho interessante isso aqui, porque Jesus está dizendo para eles e eles não percebem. Jesus está dizendo para eles: olha, toda a tempestade que vocês estão enfrentando, todo esse vento contrário, tudo que está batendo em vocês, fatigando vocês, tudo que está atormentando vocês, aleluia, está debaixo dos meus pés.
eu tenho um assento, aleluia, sobre a tempestade. Está aqui, ó. Vê que Jesus, irmão, está sobre a tempestade. Levante a mão para adorar Ele. A tempestade da enfermidade, a tempestade, aleluia, do teu choro, a tempestade que lhe magoa, que lhe tortura, está debaixo dos pés dele. Toda a tempestade, Jesus está sobre ela e dizendo: sou eu, não temas. Sabe o que Jesus está mandando dizer para alguns aqui? Que você perde o controle, você perde o domínio, você perde o controle da situação, mas Ele não. Ele chega sobre a tempestade e está dizendo: sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia, não temas. Glórias ao nome de Jesus. E quando Ele vem, irmãos, eu acho interessante, é porque Jesus, Ele vem andando sobre as águas, ou seja, Ele vai fazer um caminho para chegar até você na sua tempestade. Jesus está permitindo muitas das vezes tempestade em nossa vida para que Ele chegue até a nós. Aleluia, quem pegou? É por causa desse aleluia eu vou melhorar a minha fala. O Senhor está se aproximando de nós por causa da tempestade, entende? Se não tivesse a tempestade, Jesus não chegaria até eles. Levante a mão para adorar, porque em meia enfermidade, em meia dor, Jesus está chegando até você, até a mim, para a glória do nome dEle. Quando Jesus chega, que Jesus acalma, só que Pedro olha para Jesus e diz assim: se és tu mesmo, diga, permita-me descer e ir até a ti andando sobre as águas. É interessante, irmão, que coisa linda. É um crente quando está ligado com o trono. Ele diz assim: se é tu mesmo, manda que eu vá sobre as águas, desça e ande até a ti. Oh, glórias! Pedro é desse jeito, irmão. Pedro é aquele crente que é uma espécie de gangorra. Olha para mim, uma gangorra. Ora em cima e ora embaixo. Ora Pedro cheio do Espírito Santo, ora Pedro lá embaixo sem fé. É desse jeito. Ora Pedro está dizendo: manda que eu vá até a ti. E ele vai, porque diz o texto que Pedro desceu, irmão, porque Jesus disse para ele: vem, Pedro, vem. Jesus xandarava sobrecandarai. Jesus está convidando alguns aqui, irmão, a caminhar, aleluia, em direção a Ele. Escute-me, irmãos, Jesus quer fazer de você, glória a Deus, como Ele fez, desafiou a lei da gravidade, assim também você desafiar. Jesus não te chama para um milagre qualquer, para um milagre pequeno. Ele diz para Pedro: vem. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: vem, xarabá, daravá, vem. Você não tem coragem? Você está sempre recuando, você está sempre com medo, mas Pedro disse assim: manda que eu vá, que eu vou. E ele desceu do barco, irmão, e o texto diz que ele desceu e ele andou sobre as águas. Só quem quer andar sobre as águas, só quem quer se aproximar de Jesus, só quem quer sair, irmãos, aleluia, desse medo, abandona isso nessa noite, que Jesus está convidando alguém aqui: vem. Vem, aleluia. Vem. E Pedro foi, oh glórias. Jesus está permitindo toda essa luta, toda essa guerra, todo esse levante, porque Ele quer que você venha até a Ele, aleluia, se aproxime dEle, aleluia, com o seu milagre. E Pedro desceu e ele não afundou, porque diz o texto que ele foi até Jesus andando sobre as águas, e de repente ele olhou para o vento. Isso mostra, olha para mim, que enquanto eu e você tiver com foco nele, olhando para ele, você vai caminhar sobre as águas. Levante a mão.
Enquanto eu e você tiver com foco nele, olhando para ele, em direção a ele, quando ele te chamar, aleluia, acredite, todos vão ver, porque os discípulos, outros viram Pedro caminhando por sobre as águas, e ele caminhou. Agora só que quando ele olhou para os ventos, que era contrário, ele teve, o texto diz assim, ó, e ele teve medo. Só que Jesus não deixa ele afundar. Quando ele vai sendo submergido pelas águas, Jesus estende as mãos, porque ele grita: socorre-me, Senhor. Quem veio aqui clamar por socorro a Jesus? Quem veio clamar por socorro a Jesus? Diz a Bíblia que Jesus estendeu as mãos sobre Pedro e disse: vem, homem de pequena fé. Jesus não vai deixar você ofuscado. Jesus não vai deixar você sucumbir. Jesus não vai deixar você nessa situação. Ele está estendendo as mãos dele sobre você nessa noite. Ele está em direção a você, em meia tempestade, em meia agonia, para que você saiba que ele é Deus. Levante as mãos e adore ao Senhor por todo sempre. Eu quero, com a permissão do pastor, orar pela igreja do Senhor. Nós precisamos orar, meus irmãos. E eu quero orar por você, para que o Senhor continue abençoando, para que o Senhor continue estendendo a sua mão, como estendeu para Pedro. Olha, irmão, eu sei que muitas das vezes a tempestade se agrava, e agrava mais ainda quando Jesus parece demorar, mas ele está chegando e fazendo o caminho na tempestade para chegar até você. Aleluia. E se você crê que ele está chegando, eu quero orar por você. Só você que acredita, só você que tem fé, só você que veio, aleluia, para buscar, para invocar, aleluia. Eu estou nesses últimos tempos, pastor, preocupado com o número de desigrejados nas igrejas. Você passa e vê o pancadão, o funk, aleluia, com uma multidão de gente. Parece que nossas igrejas se esvaziam a cada dia, mas graças a Deus que aqui tem rabiscos e tem remanescentes, buscando e invocando e adorando ao nome do Senhor. E para esses, Jesus já saiu do monte. Jesus já saiu do monte e está indo Ramantará, Xarabacai, em direção a você, em direção a você, em direção a você, aleluia, em direção a você, em direção a você que está buscando a Ele. Ele está a caminho em direção a você. Querido Deus, querido Pai, neste momento, Senhor, eis a tua igreja, eis a tua noiva, Senhor. Ó excelentíssimo Pai das luzes, está a tua igreja, a tua noiva, Senhor, nesta noite. Está em prontidão, Senhor, a serviço do Senhor. Estão com os ouvidos inclinados e reteram a tua palavra e crê que o Senhor não desampara. Os discípulos estavam debaixo de obediência. Eles obedeceram a tua ordem, o teu comando, Senhor. E a luta veio mesmo debaixo de obediência. Mas quando o Senhor ordena e nós obedecemos, o Senhor se responsabiliza. Rabachandarabiacai. Se nos sobrevir a tempestade, Deus se responsabiliza, aleluia, sobre nós, Senhor. E por isso eu creio, por isso ajuda-nos, Senhor, a vencermos as tempestades, os tufões da vida, as agonias da vida, os desesperos da vida, Senhor, aleluia, para a glória do seu santo nome. Eu oro pela tua igreja, Senhor, nessa hora, e creio na tua bênção. Eu acredito no milagre. Eu acredito, Senhor, que o Senhor está chamando, vem crentes, aleluia, para caminhar sobre o milagre, para caminhar sobre o triunfo e vitória para a glória do seu santo nome. Assim ser com a tua igreja, com a tua noiva, Senhor. Continua abençoando, realizando o milagre para a glória do seu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Tome os assentos, santos, em nome do Senhor Jesus, glorificando a Deus e desde já grato ao Senhor por esta noite. Obrigado, pastor, pela confiabilidade dessa noite, por fazer, aleluia, uso dessa santa tribuna para a glória do nome de Jesus.